São Paulo. No entanto, sua presença passou a ser significativa a partir do século XIX. Segundo Sueli Robles Reis de Queiroz, nos séculos XVI e XVII e na maior parte do século XVIII, a presença negra era inexpressiva devido à prática da policultura voltada para a subsistência, base da mão de obra indígena. São Paulo integrou-se à economia de exportação a partir do século XIX, com o desenvolvimento da lavoura açucareira, passando a encaixar-se no trinômio tradicional que estabelecia a monocultura, o latifúndio e a escravidão negra. Quando comparada com as demais áreas escravistas brasileiras, pode-se perceber que o escravo negro foi tardiamente introduzido nessa província. Segundo Maria Luísa Marcílio, em 1765 a população total de São Paulo era de 20.873 pessoas, das quais 5.988 eram escravos, ou seja, 28,6%. Em 1772, houve um aumento dessa taxa. A população passou para 21.272 pessoas, das quais 5.160 eram escravos, ou seja, 24,2%, observando-se uma pequena diminuição na quantidade de escravos. Em 1798, a população total contava com 21.304 pessoas, das quais 6.075 eram escravos. Apesar de a população total ter aumentado de forma pouco significativa, a cidade continuava contando com 24,2% de escravos. Com base em 3.398 registros de óbitos localizados no arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, pode-se afirmar que 489 cativos falecidos em São Paulo e seus arredores foram identificados como escravos provenientes da Guiné, local de onde veio a maior parte dos escravos africanos, entre outros locais, como Congo, Cabo Verde, Moçambique, Manjolo e Rebolo. Enquanto durou o tráfico transatlântico, importantes áreas importadoras como São Paulo continuaram se abastecendo, sobretudo de escravos vindos dali, e mais tarde, no fim do século XVIII e começo do século XIX, da costa leste africana, particularmente a área hoje ocupada por Moçambique. Atualmente, conforme dados mostrados no Zoom TV Brasil, entre 2000 e 2012, o número de refugiados e residentes africanos cresceu 30 vezes no país. Muitos vieram durante a Copa do Mundo no Brasil em 2014 e não voltaram mais. Há relatos de pessoas que fugiram da Nigéria e se estabeleceram em São Paulo. Das 54 nacionalidades, 48 estão presentes no Brasil. Já segundo o Jornal da Gazeta, há também imigrantes que escolhem viver em São Paulo, vindos de Senegal e Camarões, que se estabelecem com comércios no país como proprietários de restaurantes, de lojas de roupas, de salões de beleza, comerciantes de rua, entre outros. Olá pessoal, meu nome é Isabelle e eu vou tratar sobre a herança deixada pelos africanos para nós aqui no Brasil. Porém, é preciso retroceder para o início da escravidão quando os portugueses chegaram aqui. Eles iniciaram escravizando os índios entre 1540 e 1570. Porém, isso foi gradativamente diminuindo por uma série de fatores, como pela fuga dos índios por conhecerem as terras e pela falta de resistência biológica pelas doenças vindas da Europa. Com isso, eles passaram a escravizar os negros, na época vindos da África, que sequer eram considerados pessoas detentoras de direitos. Isso ocorreu dos séculos XV ao XIX. Os escravos vieram de diversas regiões africanas, dependendo da relação entre os traficantes africanos, os portugueses, da dominância do território em questão, dentre outros fatores. De algumas dessas regiões, como Luanda e Benguela, que é a atual Angola, vieram as etnias ovimbundos e ambundos, pertencentes ao povo banto, e mais tarde de Moçambique, por volta do final do século XVIII, início do século XIX, vieram as etnias macuas, nhanjas e tongos, também pertencentes ao povo banto, para o Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Os traficantes de escravos, conforme iam se especializando nisso e na região do Golfo de Benin, no sudoeste da Nigéria atualmente, eles passaram a enviar para a Bahia escravos da etnia Edo. Estes foram exemplos de algumas etnias enviadas para o Brasil, mas muitas outras foram exportadas para cá, pertencentes a diversos povos, como os Nagôs, também conhecidos como sudaneses, Haussás, ambos da Nigéria, Gegés vindos de Togo, Gana, Benin, povos vindos da Guiné, dentre tantos outros.
Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos foram traficados para o Brasil entre 1550 e 1850, e isso fez com que houvesse uma pluralidade na cultura brasileira e contribuísse para esse crescimento, para esse enriquecimento na cultura atualmente, visto que cada povo, cada etnia possuía uma cultura em particular. Essa influência é perceptível na culinária brasileira. Na época da escravatura, as mulheres negras eram responsáveis pela parte alimentícia na cozinha dos engenhos e utilizavam dos ingredientes africanos trazidos pelos colonizadores portugueses. Eles faziam expedições para a Índia e passavam pelo continente africano, com rota para esse continente, onde buscavam esses ingredientes. Dentre eles, o azeite de dendê, originário do dendezeiro, a pimenta malagueta, o quiabo, dentre outros. Já os escravos tinham uma alimentação escassa. Na região norte predominava a farinha de mandioca, na Bahia predominava o milho e o fubá, que foi o nome dado à farinha de milho, batizado pela língua quimbundo, que era a língua da etnia ambundo da Angola. Eles cozinhavam esse fubá em uma água sem sal para obter uma polenta chamada angu ou mingau, se for menos consistente. No Rio de Janeiro, eles se alimentavam de punhados de farinha seca, que eram umedecidos com o sumo de algumas laranjas e algumas bananas. Os escravos tendiam a comer os restos dos alimentos dos seus senhores, e isso inclusive gerou um mito sobre o surgimento do prato feijoada, que acredita-se que surgiu nas senzalas com as sobras de pés de porco, orelhas de porco, carne seca, que eram misturadas com feijão preto e cozidas em grandes caldeirões. Porém, para alguns historiadores, como o Câmara Cascudo, isso não seria viável, pois esses senhores não desperdiçavam carnes, e a feijoada teria surgido somente nos restaurantes cariocas no século XIX. Já as mulheres africanas encontraram no alimento um modo de adquirir sua liberdade, vendendo comidas como angu, mingau de milho, peixe assado, mugunzá, que é um prato salgado de milho com carne e temperos, muito consumido no Nordeste, pé de moleque, em tabuleiros nas ruas para assim comprarem suas alforrias. Portanto, com o passar do tempo, conforme o negro adquiriu sua alforria e uma maior socialização, esses pratos, cardápios, temperos foram inseridos na culinária do país e disseminados. Na parte artística, a dança e a música eram presentes desde quando entravam nas embarcações, pois eram incentivados a dançarem e cantarem, de modo a reduzir risco de depressão, morte e assim perda de mercadorias. Os africanos têm um grande laço com o canto e a música, pois é através destes que eles se conectam com os seus antepassados, com os seus ancestrais, inclusive pela religião. Então, cada tradição, cada etnia possui um canto, por exemplo. Diversos instrumentos são originários da África, como atabaques, agogôs e ritmos como o samba, surgido na Bahia por volta de 1860, onde os escravos se reuniam em roda e com palmas e na percussão, e através da percussão de um prato e um garfo, eles criavam um ritmo, acompanhado de um coro com refrão. A dança era um dos poucos momentos de lazer dos escravos, e temos como exemplo a capoeira. Ela era e é uma luta, mas como eram proibidos de praticar qualquer tipo de luta, eles simulavam uma dança com o som do berimbau. Através da capoeira, eles conseguiam se defender com o próprio corpo dos feitores, os quais lhes aplicavam castigos, e dos capitães do mato, que os capturavam quando fugiam. As artes plásticas desenvolvidas por povos da região sul da África também tratam-se de patrimônio cultural material africano, né? Tratam-se de máscaras, esculturas, traçados de cordas, estatuetas que podem ser esculpidas de madeira, pedra ou tecido. O simbolismo dessas formas artísticas estão ligadas à religião, onde remetem às divindades ou elementos do cotidiano que têm significados diferentes para cada povo. O atabaque, por exemplo, é um instrumento de percussão à base de madeira e couro de animais. Assim como o berimbau, que também é um instrumento de origem angolana, composto por um arco de madeira, uma corda de arame
em uma caixa de cabaça que faz o som se propagar através das vibrações da corda. É uma herança musical deixada pelos povos africanos, além de ser usado em rituais religiosos, também é usado em rodas de capoeira e outras danças. Olá pessoal, eu me chamo Éder e eu vou falar sobre os aspectos religiosos na imigração africana. Antes de falarmos sobre elas, devemos entender a heterogeneidade dos povos africanos trazidos para cá, e só assim poderemos entender a diversidade cultural religiosa que ajudou a formar as religiões afro-brasileiras. Os povos africanos eram provenientes de diferentes regiões e etnias, principalmente da Nigéria, Daomé, atual Benin, Angola, Congo e Moçambique. Assim se formaram as diversas nações do candomblé. Entre diversos cultos, se destacam os cultos aos orixás e voduns, divindades vindas de grupos da Nigéria e Benin, que falam as línguas Yorubá e Gegé. O candomblé é a religião de matriz africana mais difundida no Brasil. A etimologia vem da junção das palavras quimbundo, candomblé, que significa dança com atabaques, e o termo da língua Yorubá, ilê, que significa casa, ou seja, casa da dança com atabaques. O primeiro terreiro de candomblé que se tem registro surgiu também na Bahia em 1830. É o Terreiro da Casa Branca, primeiro monumento da cultura afro-brasileira a ser tombado como patrimônio histórico na América do Sul, em 1999. Surgiu nas periferias urbanas, onde os escravos conseguiam se organizar em nações e fazer os cultos, pois a Igreja Católica proibia os cultos a religiões africanas, sendo os terreiros muitas vezes alvos de ataques. Mas devido à resistência e à vinda de muitos líderes religiosos africanos, e também com a constante chegada de novos povos africanos no território brasileiro, as tradições foram mantidas e o conceito de nação ajudou nessa preservação e transmissão cultural. As 5 nações do candomblé mais conhecidas são o Queto, tradição Yorubá Nagô, Candomblé Gegé, tradição Fon Gegé, o Bantu de Angola, tradição Bakongo Bundu de Angola, o Candomblé de Caboclo, que cultua tanto entidades africanas quanto espíritos indígenas, e o Zefã, de tradição Yorubá Nagô. Cada nação tem sua divindade suprema, sendo na tradição Nagô Olorum, ou Olodumare, na tradição Gegé Mau e na tradição de Angola Zambi. Por esse motivo, mesmo contendo diversas entidades, o Candomblé é considerado uma religião monoteísta, por ter um Deus único, criador do mundo. De acordo com a mitologia, quando a divindade suprema se afastou, deixou a criação na terra, Aie, entregue às forças da natureza por ele criado, que são os orixás na tradição Nagô, Voduns na tradição Gegé e Minkisi na tradição de Angola. As entidades ainda são relacionadas a forças da natureza, porém, com o passar do tempo e com a divisão e perda dos laços familiares causada pela escravidão, as entidades ganharam um novo sentido como protetoras dos indivíduos. Os orixás mais conhecidos são Exu, que é o mensageiro, aquele que transita entre o Aie, mundo dos homens, e o Orum, mundo dos ancestrais e demais orixás. Xangô, orixá do fogo e da justiça, que porta em sua mão o Oxê, espécie de machado ritual, símbolo de poder. Oxóssi, orixá caçador, habita a floresta e carrega na mão direita seu arco e flecha, utilizado para caçar. E Iemanjá, a mãe dos peixes filho. No Yorubá, mãe ancestral, símbolo máximo de maternidade. Oxalá, criador da vida, considerado pai de todos e a quem todos se curvam. Também conhecido como criador dos seres humanos e criador do nosso mundo. Ogum, senhor da metalurgia, tem domínio sobre o ferro e o aço. Oxum é uma orixá dona das águas doces, rios e cachoeiras. E Yansan, também conhecida como Oiá, é uma orixá guerreira e a sua força está associada ao domínio dos ventos. As cerimônias são realizadas nos terreiros e os rituais são conduzidos por um pai de santo, babalorixá ou a mãe de santo, Ialorixá, sendo presentes danças, cantos e as oferendas aos orixás. Os trajes e cores são específicos que variam de acordo com os orixás que estão sendo cultuados no dia. Os jogos de Ifá ou búzios, espécies de conchas do mar que são usadas como oráculo e servem para orientar e fazer previsões, dar conselhos, normalmente meio pelo qual os orixás se expressam. Outra religião bastante difundida, mas que é frequentemente confundida com o candomblé, é a Umbanda,
Foi fundada em 1908 no Rio de Janeiro pelo médium Zélio Ferdinando de Moraes e é composta por elementos do candomblé, mas que se misturam com outras religiões que não são de matriz africana, como o espiritismo e o catolicismo. Pregam a luz, caridade, amor, imortalidade e reencarnação. É considerada também uma religião monoteísta, na qual o Deus Supremo em alguns casos é Olorum, em outros casos é o próprio Deus da religião católica. As cerimônias podem acontecer em lugares ao ar livre, beira de rios, cachoeiras ou praias. Oi pessoal, meu nome é Giovana. Eu vou falar um pouco sobre o nosso idioma e o vocabulário que é derivado do idioma africano. A língua portuguesa contém diversas palavras que são derivadas da mistura do vocabulário africano com o português. São desde nomes de comidas, verbos, adjetivos que enriquecem muito a nossa língua. As religiões africanas, como o candomblé e a umbanda, por exemplo, foram essenciais para a perpetuação linguística de diferentes povos. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso país é o país com mais afrodescendentes no mundo, sendo cerca de 54% da população. E uma curiosidade legal é que até mesmo nos Estados Unidos, eles têm essa mistura da língua inglesa americana com a africana. Tem palavras como zumbi ou chemistry em inglês, que é afrodescendente. Além disso, tem uma variedade do inglês falada por afro-americanos, que é chamada de inglês vernáculo. Ela é popularmente conhecida por inglês negro ou ebonics, de uma pronúncia similar à língua ouvida nos estados do sul dos Estados Unidos. Entre as palavras no português derivadas de línguas africanas, podemos encontrar, por exemplo, dengo, que nos dicionários pode significar lamentação infantil, mas na sua origem ela tem um sentido mais profundo, que dengo significaria um pedido de aconchego em meio à dureza do cotidiano. Tem também cafuné, que seria acariciar ou coçar a cabeça de alguém. Caçula, que vem do quimbundo, significaria casulle. O quimbundo é o idioma mais falado na Angola. E caçula significaria o último da família ou o mais novo. Moleque, que vem de quimbundo também. Moleque seria o filho pequeno ou garoto. Essa palavra passou a ter um significado pejorativo devido ao preconceito que os negros sofriam. Então, chamar um menino branco de moleque seria uma grande ofensa naquela época. Atualmente, essa palavra ela é atribuída a crianças desobedientes. Tem também quitanda, que saiu do idioma quimbundo. É um pequeno estabelecimento que vende produtos frescos. Aí tem a palavra fubá, também é do idioma quimbundo. Ela é uma farinha feita de milho ou arroz e era a base de alimentação dos africanos e afro-brasileiros. Hoje, vários pratos que têm esse ingrediente e o mais popular aí conhecido entre os brasileiros seria o bolo de fubá. Temos aí a palavra dendê, que vem do idioma quimbundo também, seria um óleo de palma popular na culinária africana brasileira. Ele é utilizado em pratos como vatapá ou acarajé. Cachaça, ela é usada no preparo de coquetel brasileiro, a famosa caipirinha, né? Ela é obtida da fermentação e destilação do caldo de cana. Axé, que é o termo usado geralmente como assim seja da liturgia cristã, e também o boa sorte, porém, segundo as religiões, é bem mais do que isso, sendo a energia vital encontrada em todos os seres vivos e que impulsiona o universo. Então, é uma palavra muito religiosa ali dentro da cultura africana. Temos também aí entre as palavras o candomblé, que é uma religião de matriz africana, que é a mais praticada no Brasil. O candomblé é a união do termo quimbundo candomblé com o termo iorubá. O termo quimbundo candomblé significa dança com atabaques e o iorubá significa casa, ou seja, casa de dança com atabaques. Quando foi proibida a prática do candomblé no Brasil, aconteceu o sincretismo, que foi a junção do candomblé com o catolicismo para que eles pudessem continuar praticando, né, continuar praticando a religião de uma forma legal. Temos aí também macumba, que é uma religião que começou a ser praticada na primeira metade do século XX no Rio de Janeiro, e seria uma variante aí do candomblé. Muvuca
Essa eu achei muito interessante, porque eu também não sabia que era uma palavra de origem africana. Significa aglomeração de pessoas como forma de lazer e celebração. Temos também cuíca, que é um instrumento na Angola chamado de puita, né? Ele é semelhante a um tambor, contém uma haste de madeira que fica dentro dele, fixa, e o som é produzido ao esfregar a haste com um pano úmido. O uso da cuíca foi muito difundido na música popular brasileira. Por volta de 1930, ele passou a fazer parte das baterias de escolas de samba. Temos aí a palavra abadá, que hoje em dia essa palavra é conhecida por se referir àquelas camisetas de carnaval que a gente recebe na compra do ingresso para blocos de rua, né, no carnaval. Ela tem a origem no Iorubá e originalmente era utilizada para se referir a batas ou túnicas brancas vestidas em rituais religiosos. E por último, o cachimbo, que é um instrumento utilizado para fumar, né, geralmente tabaco. E essa palavra deriva do termo Kishimá, que vem do quimbundo, né, a língua que eu disse que seria a mais falada na Angola. Então aí a gente pode observar inúmeras variedades de palavras de origem africana no dicionário brasileiro, que inclusive utilizamos no dia a dia sem termos noção da sua origem africana, especialmente do grupo Bantu. Então, é importante o reconhecimento do povo africano como um dos responsáveis pelo português que temos hoje no Brasil. As festas africanas também deixaram um legado em muitos lugares. O maracatu de Pernambuco, por exemplo, é uma mistura das culturas indígenas, africanas e europeias. O afoxé é uma expressão artística religiosa, normalmente conduzida por babalorixás, que acontece no interior dos terreiros de candomblé. A tão conhecida festa Bumba Meu Boi, que se deu por conta da morte e da ressurreição de um boi especial, né? Pois conta a história de Pai Francisco, o escravo de confiança do patrão, né? Ele mata e arranca a língua do boi para satisfazer os desejos de grávida de sua esposa, Maria Catirina, e após ser perseguido, preso e castigado, Pai Francisco se vê forçado a ressuscitar o animal. Todos, então, cantam e dançam em comemoração. O boi é uma das principais referências da cultura negra maranhense, presente em vários estados brasileiros.